Louvado seja Deus. Abra comigo em Salmos 132. Louvado seja Deus. Livro de Salmos 132. Estamos na sequência, desde o 120 até o 134, que todos juntos formam o Cântico dos Degraus. Amém? Amém. Hinos litúrgicos entoados ali pelos irmãos de Jerusalém, por todo o território israelense. E nós vamos meditar hoje. O salmo ele é um pouco maior, nós vamos versículo após versículo. Diz assim o texto: Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: Certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eis que ouvimos falar da arca em Efratá e a achamos no campo do bosque. Entraremos nos teus tabernáculos, prostraremos-nos e o escabelo dos seus pés. Levante, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o teu rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem o meu conserto e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: Este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai que está no céu, meu Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, meu Deus, por cada um que está aqui nessa noite. Obrigado por essa quinta-feira, por essa chuva. Obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos abençoou, proveu na nossa vida, meu Deus, aquilo que precisamos, que o Senhor nos livrou, nos guardou de todo mal. Nós estamos aqui, meu Deus, que nós temos sede, meu Deus, e fome da Tua palavra. Sede, meu Deus, do Senhor, que é o rio da vida, meu Pai. Que é a água da vida, meu Deus, para nós, meu Pai, que nos sacia. E a Tua palavra, meu Deus, é o nosso alimento, meu Deus. A Tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós estamos aqui porque há uma fome, meu Deus, no nosso espírito. Nós queremos aqui, meu Deus, saciedade, meu Deus. Nós queremos sair daqui alimentados, meu Deus, para o final de semana inteiro, meu Pai. Para até a próxima quinta-feira. Nós queremos estar, meu Deus, vivendo, estar remoendo essa palavra em nós, meu Pai. Que venha, meu Deus, ser como fortalecimento, meu Deus, para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo também, Senhor. Derrama essa graça sobre nós aqui nessa noite, é o que te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar com as Bíblias abertas, nós vamos acompanhando o texto. Aleluia. Querido, o texto de hoje é um salmo de Davi. Ele mesmo está escrevendo acerca dele. Olha que lindo. Davi pega duas partes da história dele. Como os irmãos sabem, Davi, ele era rei, ele era profeta, mas e ele também era
sacerdote. Olha que lindo. Davi, ele foi um rei que ele ouviu de Deus, que ele recebeu de Deus a revelação de que da linhagem dele viria o Messias. Olha que lindo isso. Já pensou o Senhor falando para Davi: Davi, é de você que eu vou fazer um trono, e esse trono ele vai perpetuar eternamente, para todo sempre. Mas isso foi com muita luta, com muito sacrifício, e nós podemos ver no início, no versículo 1, o que Davi está orando para o Senhor. Ele está pedindo para o Senhor lembrar dele. Lembra-te, Senhor, de Davi. Ele está falando dele mesmo. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Isso aqui é muito interessante, porque a trajetória de Davi é uma trajetória de muitas vitórias e também de muita luta, de muita aflição, muito sofrimento, sim ou não? Essas aflições aqui que ele está falando é uma aflição em específico que nós podemos colocar, porque é uma aflição que ela tem a ver com o texto. Aleluia. A aflição de Davi que tem a ver com o texto eu citei semana passada, né? Davi ele faz um censo de contagem ali em Israel, para contar quantos homens tinha em Israel, quantos homens fortes ali do exército dele. Ele faz essa contagem por todas as 12 tribos. Manda os homens dele ir. Os homens dele demoram 9 meses e 20 dias para contar. Deus ficou irado com isso. Deus não gostou. E Deus manda o profeta ir falar com Davi. Davi, escolhe uma pena. Tem hora que a gente olha o texto assim e fala: Deus pegava pesado também. Quando Deus está virado, Deus dava umas chicotadas fortes no povo. E Deus fala para Davi: Davi, escolhe uma dessas 3. Ou vai vir fome durante 7 anos, ou durante 3 meses você vai fugir dos seus inimigos, ou durante 3 dias vai vir uma peste sobre Israel. Olha que escolha difícil. Qual vocês escolheriam? 3 dias a gente quer que acabe logo, né? A gente já pensa logo assim: eu quero que o sofrimento acabe logo. Eu escolheria essa também. E Davi, ele escolhe essa também. Se eu cair na mão dos homens, os homens não vão ter piedade de mim. Mas se eu cair na mão de Deus, eu sei que Ele é misericordioso. E assim acontece. Vem um anjo, irmãos, e o anjo começa a matar. O anjo do Senhor começa a matar. Quando chega em 70 mil, Davi não aguenta mais. Davi clama por misericórdia. A palavra diz que o Senhor se arrependeu e mandou o anjo parar. O Senhor manda o anjo parar e o anjo para. E ali se encerra. E aonde o anjo parou, Davi falou: eu preciso oferecer um sacrifício nesse lugar. Eu preciso oferecer um sacrifício nesse lugar. Só que esse lugar tinha dono. E esse lugar é um lugar importante. Vou contar uma história para vocês. Um homem chamado Moisés estava caminhando justamente nesse lugar um dia. E um dia o Senhor falou com Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar ele é santo. Vocês lembram dessa história? No mesmo cantinho onde a sarça queimava, mas ela não se consumia. Sabe quando tem um lugar? Sabe quando Deus aponta para um lugar e fala: é esse lugar? Então lá desde Moisés, Deus já tinha um plano para esse lugar. E aí o que faz? Davi, depois de passar por essa aflição, ele fala: o Senhor teve misericórdia, eu preciso oferecer um sacrifício, porque essa aflição foi muito grande. Davi chegou a falar com Deus assim: Deus, eu que pequei contra ti, o que esse povo tem a ver com isso? Já tinha morrido 70 homens. Aí o Senhor se arrependeu e nesse lugar o anjo parou ali. Nesse lugar Davi fala: eu vou fazer um sacrifício para o Senhor nesse lugar. Davi vai até esse lugar e fala com o dono desse lugar. O dono do lugar é Deus. Deus já tinha esse lugar, só que era uma propriedade de alguém.
E Davi fala, eu preciso fazer um sacrifício nesse lugar. Ele fala para o dono da terra. O dono, pois não, está aqui os bois, está aqui toda a carruagem para você trazer a madeira para sacrificar, para trazer a lenha através dos bois, e você pode fazer o seu sacrifício. Davi, não, mas eu não posso fazer esse sacrifício ao Senhor em um lugar que tem dono. Eu quero comprar a sua propriedade. O homem, pois bem, meu rei, faça conforme a tua vontade. Ele, não, eu quero pagar pela sua propriedade. E o homem vai e vende a propriedade para Davi. Que lugar é esse? Esse lugar é o mesmo lugar que Moisés teve um encontro com Deus. Esse lugar é o mesmo lugar que Davi, com um clamor de misericórdia, o Senhor se arrependeu, fez o anjo parar. E esse lugar é o mesmo lugar onde o templo do Senhor foi construído. O templo do Senhor foi construído nesse mesmo lugar. E é nesse mesmo lugar que a cidade santa, que a Nova Jerusalém vai descer. É como se Deus apontasse o dedo e falasse, eu quero ficar ali naquele lugar. Vamos ao texto. Lembra-te, Senhor, de todas as aflições. Versículo 2. Como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Nós conhecemos as alianças que o Senhor faz com os homens na Bíblia, né? O Senhor ele faz uma aliança com Abraão. Ele reforça essa aliança com Isaac, reforça com Jacó, né? Nós vemos também lá Noé, o Senhor faz uma aliança, né? Através até do arco-íris. O Senhor faz várias alianças. Só que, sabe, tem uma diferença de uma aliança de casamento e uma aliança de noivado, uma aliança de compromisso. Não é a mesma coisa da aliança de casamento, sim ou não? A aliança de casamento tem o mesmo valor da aliança de noivado? Tem ou não? Não tem. Porque quando o Senhor faz uma aliança com Abraão, essa aliança passa a ser a oração do povo. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas quando vem Cristo e morre na cruz por nós, nós oramos agora no nome de Abraão, Isaac e Jacó? Ou nós oramos agora no nome de Jesus? Porque agora essa aliança ela é concretizada. Amém? Então, como jurou o Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, o Davi ele tinha uma aliança com Deus. O Senhor ele faz um juramento. Ele faz um juramento com o poderoso de Jacó, que é para lembrar da antiga aliança. Mas olha o que Davi está lembrando o Senhor. Certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito onde eu durmo. Eu não vou entrar dentro de casa e nem vou para o meu quarto. Davi está falando isso. Eu não vou para casa nem para o meu quarto. Não darei sono, versículo 4. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Eu vou ficar com um boteco de zóio aberto. É isso que ele está falando. Versículo 5, enquanto não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Vamos ver o que Davi está falando aqui. 2 Samuel capítulo 7. Davi, eu estava até rindo disso em casa com Binha hoje, porque eu li e eu falei, amor, é muito engraçado Davi. Porque lá em 2 Samuel capítulo 7, o primeiro versículo fala assim: e estando Davi em casa, tendo Deus já dado descanso para Davi de todos os seus inimigos, ou seja, o reino estava tudo em paz, estava tudo tranquilo. Olha que interessante isso. Tudo tranquilo no reino, nenhum ataque, nenhuma ameaça, tudo tranquilo. Davi estava em casa, não tinha nada para fazer. O homem é desassossegado. Davi era alguém que ele não queria sossego. Davi olha para a sua casa. Não é possível que eu estou aqui morando numa casa de madeira de cedro. O que é madeira de cedro? É a melhor madeira que tinha na época. E essa madeira era até cheirosa. É uma madeira cheirosa.
Salomão encomenda dessa madeira para colocar no templo de Deus, porque essa madeira ela era a melhor que tinha, mais resistente, mais cheirosa que tinha, era coisa linda. Davi olha para a casa dele e fala assim: não é possível que eu estou morando numa casa chique dessa, enquanto a presença de Deus está esquecida. Vou construir uma casa para o Senhor. Ó, a inquietação de Davi, é o que ele está falando aqui, ó. Certamente não entrarei em casa, certamente não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ele está falando aqui: eu não vou sossegar enquanto eu não fizer uma morada para Deus. Você sabe o que Deus fala para ele no capítulo 7 de 2 Samuel? Eu não estou te pedindo nada. Mas a intenção é boa, sim ou não? Só que se você ler a Bíblia para trás, de 2 Samuel para trás, Deus nunca falou que ele queria um templo. Deus nunca pediu um templo para ninguém. E Deus fala isso. Quem está te pedindo isso? Por acaso, algum profeta dentre as 12 tribos falou que eu pedi um templo para você? Resposta dura, né? Só que, irmãos, a gente tem que entender uma coisa. A coisa mais importante para eu e você é ter relacionamento com Deus. Sabe de onde veio essa ideia de templo? De Davi. E Deus só aceita porque é Davi, porque Deus nunca pediu um templo, Deus nunca quis. Mas ele só aceita que um templo seja construído por amor a Davi. Todos os deuses pagãos tinham templo, Deus nunca pediu um templo para ele. Só para vocês terem ideia, olha a situação. Capítulo 6 de 2 Samuel. A arca estava esquecida em Quiriabe por causa de Davi. Na casa de Quiriabe a arca estava esquecida, já tinha 20 anos. E Davi, quando ele vê tudo em paz, ele fala: cadê a presença? E aí a inquietação dele é essa: eu não vou dormir, eu não vou sossegar, eu não vou ter paz, eu não vou ficar sossegado, enquanto eu não trazer a presença de Deus para esse lugar. Mas aí entra a questão do relacionamento. Deus não queria um templo físico. Deus não queria um templo físico. Alguém sabe me dizer por que ele não queria? Todas as outras nações tinham, mas por que Deus não queria? Porque o plano de Deus nunca foi habitar em paredes feitas por mãos humanas, mas sim habitar em um coração quebrantado. O plano de Deus sempre foi esse. Mas por amor a Davi, por amor a meu servo Davi, mas não é você não, Davi. Você não vai construir templo. Você não vai construir templo. Mas por amor a você, eu tenho promessa para fazer. Aí a coisa fica bonita. Vamos lá em 2 Samuel, para a gente ver. 2 Samuel, capítulo 7. Ter relacionamento com Deus é coisa linda demais, irmãos. Coisa linda. Vocês vão ver agora o que é uma pessoa que Deus nem quer. Mas como ele tem relacionamento, ele faz. Não é nem da vontade de Deus, mas como Deus está vendo que é um desejo de alguém que tem sede por ele, fome por ele, que quer a presença dele, ele topa a ideia dessa pessoa também. Olha só. E sucedeu que, estando Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, ou seja, estava tranquilinho, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas.
E disse Natã ao rei: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu que naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e dize ao meu servo a Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-eis tu casa para a minha habitação? É uma pergunta que ele está fazendo aqui. Tu vai fazer uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, em que mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edifico uma casa de cedros? Olha o que o Senhor está falando para Davi. Eu não te pedi, por acaso algum dia eu pedi para alguém, desde Moisés, que é desde aquela época que eu ando em tenda, por acaso algum dia, dentro das 12 tribos, eu pedi alguma vez alguma casa de cedro? Ele está perguntando para Davi. Ele está falando para o profeta Natã perguntar a Davi: por acaso algum dia eu já falei desse assunto? O que você está inventando? Ó, versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos. Mas Davi tem relacionamento, irmão. Davi tem relacionamento. Olha só, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que me fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei, para que habite no lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que o Senhor te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, ou seja, quando você morrer, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Olha que interessante. Davi está falando aqui: só quando você morrer, só quando você morrer, é que vai vir depois de ti um da tua casa que vai edificar. Que vai edificar. Olha só, vamos voltar aqui. Versículo 13. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Consegue marcar a Bíblia aí? Deixa 2 Samuel marcada e vamos voltar no texto de Salmo 132. Davi inquietado, Salmo 132. Davi inquieto, quero construir, o Senhor já falou não vai. Mas olha só, no versículo 6, a questão muda. Porque Davi, lá em 2 Samuel capítulo 7, ele recebe uma promessa muito forte. Mas a inquietação dele não vai embora. Mesmo com essa pergunta de Deus, mesmo Deus falando para ele: eu não te pedi, por que você quer fazer casa para mim? Sendo que eu não te pedi, você não vai fazer, quem vai fazer é um filho seu, quando você morrer. Mas lógico que Davi era agitado. Mas olha o que Davi faz. No versículo 6 do Salmo 132: eis que ouvimos falar da arca em Efratá, e achamos no campo do bosque. Efratá é mesma região de Belém, mesma região que Davi nasceu. Jesus também nasceu em Belém, né? Davi sabe onde é que está a arca. Eis que ouvimos falar da arca em Efratá e achamos no campo do bosque. Ou seja, não só ouviu falar, como ele foi lá atrás da arca.
Davi, ele vai atrás da arca. Versículo 7. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo dos seus pés. Vocês entenderam que Davi, nesses 2 versículos, Davi ouviu falar da arca, buscou a arca e já está adorando? É tudo muito rápido. Mas Davi, ele está dizendo isso para a gente. Eis que ouvimos falar da arca em Efratá e achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés. Ou seja, já buscou e já está adorando ao Senhor. Só que aqui tem uma questão. Davi, ele vai nesse lugar, a arca está lá já faz 20 anos esquecida. A presença de Deus já está nesse lugar 20 anos esquecido, o povo deixou para lá. A arca, ela estava esquecida, o povo largou. Não, com a nossa rotina a gente consegue viver sem a arca, consegue fazer tudo, consegue trabalhar. A arca estava na casa de Queriabe. 20 anos. Davi vai lá e busca essa arca. Só que Davi, ele não consultou como é que era o transporte da arca. Porque quando a gente vai lá no livro de Êxodo, até para transportar a arca tem que ser da maneira correta. E Davi, ele não consulta o modo de transporte da arca. O que faz? Os bois começam a levar a arca começa a pender para cair. Usar também não sabia usar, vai e coloca a mão para a arca não cair. A intenção é boa, né? A intenção é boa. Mas é como diz o ditado: de intenção boa, o inferno está cheio. Tem que fazer as coisas do jeito que Deus manda. Não importa se aos nossos olhos está errado. Deus mandou fazer como? É do jeito que Ele mandou. Aleluia. Usar, coloca a mão para a arca não cair, na mesma hora é fumegado. Aleluia. Davi fica contristado com isso. Davi, Senhor, a intenção é boa. Então Davi deixa a arca numa casa próxima. Mas olha que interessante, irmão. Faltava 13 quilômetros para a arca chegar em Jerusalém. 13 quilômetros. É como daqui na Estiva. Pertinho. É como daqui no Mirucaio. Faltava pouco, né? Mas acontece isso. E aí Davi deixa a arca lá durante 3 meses na casa de Obed-Edom. Mas olha o nome do homem. Obed-Edom. Que quer dizer aquele que serve Edom. O que é Edom? Outro Deus. A arca ficou na casa de um ímpio. É como se tivesse uma única Bíblia no Brasil e essa única Bíblia está na casa do macumbeiro. Pensa que problema sério. É alguém que serve a outro Deus. E Deus ficou lá. Só que aí Davi vem e Davi agora vai estudar como é que leva a arca, como é que faz o transporte da arca. E Davi, ele aprende e ele faz agora da maneira correta. Mas Davi, ele é intenso. E a forma que Davi traz, a cada 6 passos, começa sacrifício de boi e cordeiro. Dá mais 6 passos, mais sacrifício. E muita adoração. E os levitas adoram. E os sacerdotes fazem sacrifício. E os homens com as varas, os homens corretos, agora de maneira correta, vão levando a arca. Dá 6 passos, sacrifício. Pensa isso. 13 quilômetros dessa forma. Dá 6 passos, o 7º é sacrifício. As coisas do Senhor é sério, sim ou não? As coisas de Deus é muito sério. Então a arca, ela chega em Jerusalém. Ela chega no lugar. E o desejo de Davi, ele é em parte concluído. Porque a vontade de Davi era que fizesse uma casa. Uma casa chique, um lugar chique.
Mas vamos lá, vamos seguir o texto. Onde paramos? Versículo 8, o Senhor fala: levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força. Davi agora já tem a presença. Davi já ouviu falar onde é que estava a arca. Davi já buscou a arca. Davi já está adorando ao Senhor, mas agora ele quer uma coisa que eu e você tem que querer também: a manifestação da presença de Deus. Quem crê que Jesus está aqui? Aleluia. Mas uma coisa é a gente crer, outra coisa é a gente ter a manifestação dele aqui. Uma coisa é a gente saber que ele está aqui, outra coisa é a gente ver que ele está aqui. É diferente. O povo tinha acostumado com a arca lá do outro lado. As igrejas estão se acostumando com tanta coisa. O povo tinha perdido a presença faz tempo, faz tempo. Mas surgiu no coração de um homem: eu não vou dormir, eu não vou descansar, eu não vou entrar dentro de casa. Claro que isso aqui não é literal, porque não tinha como Davi ficar 3 meses sem dormir. Não tinha. Isso aqui, Davi, ele está usando uma figura de linguagem que é o exagero. O exagero. Eu esqueci o nome que se dá a essa figura de linguagem. Hipérbole. Isso é o exagero. Davi, eu não vou entrar dentro de casa. O que ele está falando? Eu vou ficar louco. Eu vou dar um jeito de trazer a presença de Deus. E agora que ele traz, no versículo 8 ele fala: levanta-te, Senhor, do teu repouso, tu e a arca da tua força. Agora eu quero manifestar. Agora que eu trouxe a arca, eu quero... Porque lá na época de Moisés, era uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. E agora que eu trouxe a arca, que eu estou fazendo tudo certo aqui, agora eu quero ver também. Eu quero manifestar da força do Senhor. Amém? Então vamos lá. Versículo 9. Ele ainda está em oração. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem os teus santos. Essa oração é maravilhosa, porque é o sacerdote que faz o sacrifício. E ele está pedindo: vista eles de justiça, mais santidade. O sacerdote tinha que usar uma bandana com a placa santidade ao Senhor, porque aqueles homens tinham que ser santos. E hoje, a igreja precisa de homens de Deus, que andam, que vivem em santidade, que não usam a noiva como um comércio, que não causa escândalo para os fracos na fé se desviarem. Não, ela precisa de homens de justiça, homens corretos, referência. Nós estamos sempre olhando para o alvo, que é Cristo, mas a igreja ela também precisa de líderes que são homens de Deus. Aleluia. Porque quando isso acontece, os santos se alegram. Quando tem um homem de Deus na frente, os santos, a igreja, ela se alegra. Porque toda a causa agora vai ser com justiça. O tratamento vai ser com santidade. Não tem 2 pesos nem 2 medidas. Não, o pau que dói no Chico, dói no outro também. Tudo da maneira correta. Deus é justo e Deus espera também justiça dos seus sacerdotes, dos seus santos. Amém? Amém. Quando isso acontece, os santos se alegram. Davi está fazendo essa oração por ele mesmo, que ele também é sacerdote. Davi, tem uma hora que ele tira o manto sacerdotal, tem passagem bíblica que ele faz o sacrifício. Davi, ele também é sacerdote. Versículo 11. O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Vamos voltar lá em 2 Samuel capítulo 7. Vamos versículo 14 a seguir. A promessa que Deus fez a Davi. Davi está lá no Salmo falando: o Senhor fez uma promessa e não vai se desviar dela. E agora nós vamos ver a promessa. Vamos ver a promessa. Versículo 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei
com vara de homens e açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre, conforme todas as palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Olha só isso. Isso que Davi está falando no Salmo 132, é porque o Senhor falou com Davi assim: quem vai construir o templo não vai ser você, vai ser um dos teus que vai vir depois que você morrer. Isso aqui Davi fez. Essa inquietação pelo lugar da presença de Deus, Davi cumpriu. Porque Davi destinou toda a riqueza para o filho dele fazer o templo. Quem foi esse? Salomão. Salomão já estava com meio caminho andado. Mas aí Salomão faz mais negociações e ele consegue construir o templo. Mas o Senhor tinha falado um outro negócio para Davi. Preste atenção na promessa de Deus para Davi. O Senhor falou para Davi bem assim: se os teus filhos andar no meu caminho, que eu vou ensinar para eles, o teu reino vai se perpetuar para sempre. Mas o que acontece? Vem Salomão, depois Roboão, e aí, irmãos, vira uma bagunça, se desvia, e aí o reino agora, que antes era todos os irmãos unidos, próximo salmo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, pois não aconteceu isso. Houve divisão, se desviaram do caminho do Senhor, e a linhagem de Davi foi quebrada de reinado. Não se perpetuou. Mas isso era uma promessa condicional. O Senhor falou: se os teus filhos me obedecer, se a tua descendência me obedecer, o teu reino não tem fim. Mas se me desobedecer... Só que aí vem uma coisa. O Senhor fala de duas coisas: se os filhos dele obedecer. Mas tem um filho de Davi que é independente disso. Eles obedecendo ou não, ia acontecer. De quem eu estou falando? Jesus. Jesus é da linhagem de Davi, filho de Davi. Isso aqui não é condicional. Desde a fundação do mundo já estava estabelecida essa agenda. O Filho de Deus morrer na cruz. E ele vem da linhagem de Davi. Mas olha que interessante. Digamos que a história fosse outra. Que os filhos de Davi obedecessem, servissem a Deus. Se os filhos de Davi seguissem o mesmo caminho do pai, que obedeceu o Senhor, que teve relacionamento com Deus, a história do povo de Israel não teria sido uma história de sofrimento. Pode apagar aí toda a chacina que já teve com os judeus, desde o rei Ciro, Hitler, nada disso teria acontecido. Mas por causa de decisões passadas lá atrás, toda uma descendência do povo de Deus vem sofrendo gerações após geração. Não tem nenhuma geração para falar assim: agora estamos sossegados. Não tem, porque é sempre guerra, 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 por causa de decisões erradas lá atrás. E aí vem pagando e sofrendo até os dias de hoje. Recentemente estava em guerra. O povo de Israel estava em guerra com o Hamas. Nada disso era para ter acontecido. Por causa de quem? Por causa de Deus, por amor a Davi. Por amor a Davi, por amor a um homem que tem relacionamento, todo um povo estaria sendo a maior potência mundial do planeta Terra. Mas por causa de erros dos filhos de Davi lá atrás, o povo sofre até os dias de hoje. O povo é uma bênção. Um povo abençoado, próspero,
A maioria dos milionários da terra, tudo é judeu. Mas imagina se o povo obedece lá atrás, como que a história não seria ainda melhor? Vocês estão entendendo a gravidade disso? Seria tudo diferente. Tudo diferente. Olha o que o Senhor falou para Davi, lá no Salmo 7, mas vamos ver no 132 aqui, o versículo 12. Isso aqui é o juramento que o Senhor fez com Davi. Se os teus filhos guardarem o meu conselho e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Ou seja, vai vir geração após geração e vai estar sempre no trono. Mas o Senhor fez mais promessa, ó. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação. Este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Lembra da história que eu falei? O Senhor olhou para um lugar na terra e falou: é ali que eu vou ficar eternamente. Aquele ali é o meu santo lugar para sempre. O Senhor apontou o dedo para um lugar e falou: é esse que eu quero. E desde Moisés na sarça ardente, e Davi compra esse mesmo lugar futuramente, e nesse lugar Salomão faz o templo para Deus, e nesse lugar nós podemos ver também lá em Apocalipse 21, eis a noiva totalmente adornada como uma noiva totalmente adornada para o noivo, a nova Jerusalém que desce do céu. E essa nova Jerusalém, ela desce do céu e ela para nesse mesmo lugar. Eu sei, os crentes, nós vivemos muito tempo com uma imagem de que nós vamos ficar no céu para sempre. Mas olha a escolha de Deus. A escolha de Deus. Este é o meu repouso para sempre. Ou seja, é aqui que eu vou ficar. Aqui habitarei, pois o desejei. Eu desejei ficar nesse lugar aqui. A terra vai ser totalmente transformada, mas o lugar de glória onde Deus desce, nessa nova cidade, é nesse lugar. É em Sião. Lá onde era o Monte Sião, agora onde construiu Jerusalém, onde foi construído o templo, onde o templo foi destruído, aí construíram outro, aí esse outro foi destruído. Jesus falou, os discípulos quis impressionar Jesus: olha Jesus, olha esse templo. Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra, porque para Deus, tanto faz esse templo. Nabucodonosor destruiu o templo. Sabe qual foi a punição para Nabucodonosor por ele ter destruído o templo? Nenhuma. Sabe por quê? Porque Deus não está nem ligando para o templo. O templo que ele tem interesse é o coração quebrantado. É eu e você com o coração quebrantado e arrependido diante da presença dele. Aí ele gosta. Aí ele quer. Ele é lá que eu vou ficar. Agora, coração duro de pedra, ele não... Nem todos que derrubaram o templo, o Senhor não se importou. O Senhor não falou: não, vou mandar fogo nele. Não. Foi Jesus mesmo que não estava nem aí para o templo. Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra. Em 3 dias vai cair tudo. E no julgamento de Jesus ainda falaram isso. Aí ele falou que o templo vai ser destruído. Os judeus se escandalizaram com isso. Mas Jesus sabia que isso não tinha valor. Porque para Jesus eu vou mandar outro Consolador. E o outro Consolador vai ficar dentro de vocês e vai ensinar todas as coisas. Isso é importante. Isso já estava no plano de Deus lá atrás. Mas o templo foi por amor a Davi. O templo foi por amor a Davi. Deus não ia fazer isso. Outra coisa que seria completamente diferente, que não era do plano de Deus: ter rei. Não era para ter rei em Israel. O povo que pediu rei: não, Senhor, nós queremos ser como as outras nações. E Deus: não quer isso. Ô Samuel, escolhe um aí. Samuel escolheu Saul. Saul vai lá, dá uma de sacerdote, faz um sacrifício que não era para fazer.
Deus rejeitou e abandonou e acabou com toda a linhagem de Saul. Não, já que é para ter um rei, já que vocês querem um rei, eu vou trazer um conforme o meu coração. Um segundo o meu coração. O que é um rei segundo o meu coração? Estava meditando nisso esses dias. Assim, o que é um rei segundo o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus? Aí o negócio de Davi. Davi lá no capítulo 1 de Salmos. Olha o que Davi fala no capítulo 1 de Salmos. Quer ver se eu achar aqui. Os irmãos, a gente sabe de qual, mas ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o que ele faz? O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia. O salmista Davi, ele já estava no campo com as ovelhas, mas ele estava, meditando aonde? Na lei. Por que na lei? Porque na lei tem o caráter de Deus. O que Deus quer, o que Deus gosta, o que é justo, o que é certo e o que é errado. É na lei que está. É na lei que está. É pela lei que a gente entende. Não, isso aqui, de fato, é o certo. Olho por olho, dente por dente, é o certo mesmo, é justo. Impureza no meio do povo, não pode. O prazer de Davi estava nisso. Então veja bem, quando Davi é ungido para ser rei e Davi se torna rei, Davi já sabe até como julgar o povo. Você está certo, você está errado. Pena de morte para esse, prisão para esse. Davi sabe fazer do jeitinho que Deus faria se fosse o rei. E aí Deus traz o quê? Um homem segundo o coração dele. Davi tinha o quê? Conhecimento da lei de Deus para aplicar toda a lei quando os problemas viessem como rei. Resultado disso? Uma nação unificada. O povo peregrinava para ver, para pular na presença de Deus. Todo um povo unido. Ninguém brigava com ninguém. Nós vamos ver semana que vem. O povo era tão unido, irmãos. Isso aqui faz vergonha para nós. O povo era tão unido que não tinha pobre no meio do povo. Mas como é que é isso? Não tinha pobre. Não tinha ninguém para passar fome. Por quê? Porque se soubesse que o irmão ficou desempregado, já ia entender que o irmão vai precisar de mantimento. Se soubesse que a colheita do irmão não deu certo, o fulano está sem a colheita dessa época. Vamos ajudar fulano. O matar a fome era para o inimigo. A ordenança de Deus de matar a fome era para o inimigo, porque o irmão não podia nem chegar perto de não ter alguma coisa na casa dele. Esse era o nível da ajuda. E isso era tão bonito que aí, semana que vem, nós vamos ver que eles falavam quão suave, quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. E é por isso que a Bíblia fala que Deus abomina. 6 pecados o Senhor detesta, o 7º ele abomina. Que os irmãos que alguém provoque contenda no meio dos irmãos. Aleluia. Era desse nível que Davi conseguiu um reino justo. Mas o que a gente vê hoje? O povo vai no tribunal, já vai com a acusação errada contra o outro, já pede um dinheiro acima do que a pessoa pode pagar, e o juiz, ao invés de julgar com justiça, ainda coloca o errado como certo. É o que a gente vê hoje. No tempo de Davi, não tinha isso. Não acontecia isso. Davi já sabia a sentença para toda a causa que viesse chegar a ele. Já sabia como ele tinha que fazer, porque ele meditava na lei do Senhor. Ele sabia qual era a vontade de Deus. E quando ele errava, ele sabia onde ele ia consultar, como quando ele errou na hora de carregar a arca. Eu vou voltar e eu vou procurar e eu vou ver a escritura onde é que eu errei e eu vou fazer do jeito certo. Vamos lá, onde é que eu parei? Que a hora não espera. Versículo 13. Porque o Senhor elegeu a Sião, né? Versículo 14. Este é meu repouso para sempre. Não é que Deus se cansa. Não é que Deus se cansa. É porque o Senhor, ele é eterno. Ele não tem como se cansar. Mas o repousar aqui é um lugar estabelecido. Aqui eu vou ficar e não mudo mais de lugar. Aqui é para sempre. É repouso nesse sentido. Aqui é para sempre. Versículo 15. O que acontece
aonde Deus está? O que acontece aonde Deus está? Estamos falando da eternidade. O que acontece aonde Deus está? Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Como isso aqui é um lugar de glória, aqui a Nova Jerusalém já desceu. Aqui é um lugar de glória, isso aqui é escatológico. Ou seja, o Senhor já está morando na terra. O Senhor já está habitando na terra. A Nova Jerusalém, a cidade, aquela cidade linda, de ruas como que de ouro, de pedras, é esse lugar já. Nesse lugar, abençoarei abundantemente, ou seja, ninguém vai ter falta de nada. Ninguém vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter morte. Essa é a bênção do Senhor. Amém? Versículo 16. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e os santos rejubilarão. Ou seja, Davi acabou de orar por isso. Mas Davi tem relacionamento com Deus e Deus acabou de responder Davi. Vamos voltar, ó. O versículo 9. Versículo 9. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Ó, no versículo 16 o Senhor já está respondendo. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus santos rejubilarão. É mais do que alegria. Davi está pedindo para vestir os sacerdotes de justiça. Mas Deus está falando com Davi, vou vestir de salvação, que é melhor ainda. Aí Davi está pedindo no versículo 9, alegrem-se os teus santos. O Senhor está falando, os seus santos rejubilarão. É mais do que Davi está pedindo. É além do que Davi está pedindo. Vocês conseguiram analisar isso? Então, aí vem o versículo 17, que é o versículo chave de todo esse salmo. Eu já falei, Davi era rei, profeta e sacerdote. Então, como você imagina para Davi saber disso? Porque Davi tem duas promessas. Uma vai depender dos filhos dele. Se os filhos dele andar certo, vai dar tudo certo. Outra não depende de Davi. Uma promessa vai depender dos filhos de Davi. Se eles andar corretamente, vai dar tudo certo. E aconteceu justamente ao contrário. A expectativa de Deus era uma, mas o povo não quis colaborar. Mas vem a outra promessa que é independente de ninguém. Essa promessa aqui já tinha uma agenda certa para ela e é uma agenda de Deus. É uma agenda de Deus. Olha só, versículo 17. Ali farei brotar a força de Davi. Farei brotar a força de Davi. Aí a gente tem que ver uma coisa. Ali aonde? Ali aonde que ele está falando no texto? O Senhor já falou de um lugar de repouso, de habitação. Que lugar é esse? Vocês lembram? Deixa eu ver se vocês estão entendendo. Está no versículo 13. Que lugar é esse? Pode falar mais alto. Sião. Ali eu farei brotar. Por que brotar? Porque não vai aparecer do nada. Não vai aparecer do nada. Tem um fundamento. Que fundamento é esse? Da linhagem de Davi vem o Messias, o Yeshua. Da linhagem de Davi vem o Messias. Ali farei brotar. Por que brotar? Porque brotar é igual a flor. O que brota? Uma flor, um feijão que a gente planta e ele vai e brota, né? Mas tem uma semente. Tem uma semente. Então Deus não está falando que vai ser do nada. Tem uma semente, é da semente de Davi. Olha, ele falou isso. Ele falou isso antes, ó. No versículo 11, ó. No versículo 11 ele falou isso, do fruto. Do fruto do teu ventre
porei sobre o teu trono. Isso aqui não depende de ninguém. Isso aqui Deus vai fazer. E aí a próxima promessa, que é o versículo 12, se os teus filhos guardarem os concertos, aí já é condicional. Os filhos não guardou, estão sofrendo o povo até hoje. Mas, vai brotar. Ali farei brotar, ali aonde? Em Sião, naquela terra, farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Esse ungido aqui agora não é mais Davi. Esse ungido não é Davi. É aquele que vai brotar da força de Davi. Quem é esse? Jesus. Ali falei. Imagine Davi sabendo disso, irmãos. Imagine Davi super inteligente. Não pensa que Davi não entendeu, não. Davi entendeu e os judeus também entenderam. Só que eles não sabiam que Jesus ia vir em humildade. Eles acharam que Jesus já ia vir assim, como rei. Porque igual como Davi foi, a promessa é que ia vir um rei da força de Davi, forte igual Davi. Mas vem Jesus, e Jesus entra onde? Jesus entra em Jerusalém, em Sião. Jesus entra nesse lugar aqui, sabe como? Em cima de uma jumentinha. Os judeus falaram, não é possível, não é esse. Não é esse. Mas era ele. Era ele. Mas a promessa aqui, ela é uma promessa futura, escatológica. Jesus veio, mas ele voltará. E quando ele voltar, vai ser dessa forma. Farei brotar a força de Davi. Agora o bicho vai pegar. Agora vai ser para acabar com tudo. Agora vai ser para resolver os problemas. Vai ser para resolver todos os problemas. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Ele vai brilhar. Não vai ter ninguém como ele. Não vai ter ninguém como ele. Ele vai brilhar. Ele vai fazer acontecer. Olha o que o próximo versículo diz. Vestirei os seus inimigos de confusão. Por quê? Porque Jesus vai vir. Vocês lembram? Quem estava aqui quando nós estudamos Apocalipse? Vocês lembram que a besta, o falso profeta e todos aqueles que idolatravam eles vão tudo ficar envergonhados? É disso aqui que está falando. Vai vestir eles de confusão, ou seja, de vergonha. Eles vão ficar confusos. Lembra lá em Apocalipse? Eles falam assim, em apenas 1 hora ele acabou com tudo. Em pouquíssimo tempo, ele destruiu todas as nossas forças. Os inimigos de Jesus vão falar isso. Em apenas 1 hora, ele veio e nos destruiu. Como é que isso aconteceu? É disso aqui que o texto está falando. Glória a Deus. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. O povo, o judeu, ele é impressionado com o tempo de Davi até os dias de hoje. Porque realmente foi um reino que parecia ser Deus que estava reinando. Um homem segundo o coração de Deus. Era como se alguém chegasse com uma causa, com um problema, e fosse até o rei e falava, é como se eu estivesse indo diante de Deus que ele vai resolver minha situação. É como se o povo não tivesse falta de nada, porque era um reino próspero. Davi enriqueceu e o povo enriqueceu também, foi um povo abençoado naquela época. Então o judeu, ele tem essa expectativa até o dia de hoje. Só que Deus não vai fazer daquele jeito, Deus vai fazer muito melhor. E Davi, com o seu relacionamento íntimo com Deus, fez com que fosse da linhagem dele. Veja bem, não era para ter rei, mas tem Jesus de qualquer forma. Independente da história, a agenda é: o homem caiu, vem Jesus. Não que vem Jesus porque o homem caiu, mas vem Jesus porque o Senhor vai glorificar ele. Mas, como o povo pediu um rei, então vai ser por meio de um rei. Como veio um rei segundo o coração de Deus e Deus amou tanto, Deus falou, vou mandar da linhagem desse rei que é Davi. E aí o povo impressionou com o reino de Davi, e a promessa de Deus para Davi e para o povo e para mim e para você é que Jesus, ele voltará e ele vai ser isso, ó. Farei brotar a força de Davi. Naquela época
os judeus eles ficaram impressionados com Davi. Mas eles não têm ideia do que vai ser Jesus. Que vai ser muito melhor. Vai ser uma coisa muito mais grandiosa. Vai ser melhor do que podemos imaginar. Jesus, quando ele volta, e ele está pertinho de voltar. Eu estava conversando com o tio João hoje. E quando a gente estava estudando Apocalipse, eu conversava muito com ele. Coisas que eu não falava no altar, mas eu conversava com ele enquanto a gente estudava. E eu falava com ele, tio João, parece que eu tenho a impressão de que isso aqui vai acontecer, mas assim, eu já não vou estar mais aqui. Talvez vai ser na época de minhas filhas. E ele, é verdade, eu também acho. Eu acho que a gente tem que preparar nossos filhos, as crianças, para uma época futura em que, de fato, o anticristo ele vai governar vai ser triste isso. Só que hoje, a percepção que eu e ele tem não é essa. A percepção que ele tem é que pode durar meses para o anticristo se apossar do governo. Coisa de meses. Se demorar poucos anos, mas é algo que é para já. Parece que eles estão com pressa de que isso aconteça. A construção do templo em Israel já está em andamento. O sacrifício da novilha vermelha, né, já tem esse animal para ser sacrificado. Já tem o Jared, que é o genro do Donald Trump. Ele já está fazendo as alianças de paz e as alianças com outros países. A ONU já não é mais tão forte. A ONU ela está sendo agora de lado. Vai acabar a ONU e vai vir uma nova união. Então tudo está caminhando para que o tempo do fim aconteça. E isso é breve. E eu me alegro com isso. Graças a Deus por isso. Quando vocês veem essas notícias ruins acontecendo, se alegrem-se, porque é sinal que a vinda de Jesus ela está próxima. E para finalizar, versículo 18: vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. A coroa de Jesus florescerá. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos encerrar aqui. Semana que vem nós temos outro salmo, que é um autor anônimo, mas é um autor anônimo. Alguns sugerem que é Ezequias, outros falam que é de Davi, mas é o salmo de união dos irmãos. Amém? Nós vamos analisar isso para a gente aprender como é que o judeu fazia. Nós vamos olhar para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento. O que a igreja primitiva fazia? Como é que era no Antigo Testamento e como que a igreja primitiva, e a gente aproveita para olhar para a nossa também, né? Analisa um a outro e nós. Amém? Vamos ficar de pé, fazer oração. Vamos orar, falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai que está no céu, meu Deus, muito obrigado por essa palavra. Queremos te agradecer por este culto. Muitos irmãos faltaram, meu Deus, mas que o Senhor venha dar vitória, venha alcançá-los, meu Pai. Que eles venham meditar, meu Deus, na Tua palavra, meu Deus, dai força, graça para os irmãos. Abençoa o pastor e toda a sua família. Abençoa, meu Deus, as famílias, meu Deus, da Tua igreja. Meu Deus, que nós venhamos, meu Deus, ter essa perspectiva, meu Pai, de que nós temos que buscar, meu Deus, a Tua presença. Temos que buscar, meu Deus, temos que entender as Tuas promessas, meu Deus, e ter a nossa vida edificada, meu Deus, através da Tua palavra, meu Deus, que ela é o nosso alimento. Derrama a Tua graça sobre nós, leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus, amém.